Holding como proteção ao patrimônio do empresário. Quer saber como que funciona isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar. Meu nome é Karina Gebur, eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial, direito tributário e sucessões. Muitas pessoas me questionam acerca da proteção patrimonial que o sistema de holding familiar traz para famílias empresárias. E eu digo, é uma ótima opção para a proteção do patrimônio. E aí, gente, eu digo proteção, não é blindagem. Já fiz um vídeo sobre isso, diferenciando. Vamos lá. Quando você exerce uma atividade como empresário, essa atividade ela tem um risco. Afinal, toda atividade empresária tem risco, não é mesmo? Você pode estar muito bem hoje e pode ter um revés amanhã, ter uma dívida, ter um problema, às vezes uma coisa que você nem imaginava, uma dificuldade, enfim. E isso pode vir a afetar o teu patrimônio pessoal. Lógico, tudo depende do tipo de empresa que você tem, de que tipo societário a gente está falando, da atividade que é exercida, mas são situações que podem acontecer. Para que uma dívida da empresa atinja o patrimônio da pessoa física do sócio, além do que ele integralizou de capital social, tá? E também depende aí do tipo sucessório, como eu falei, tem empresas que são de responsabilidade ilimitada. Então significa o quê? Não existe limite, não está necessariamente restrito àquele capital social que foi integralizado, tá? Então por isso depende do tipo, mas pensando aqui numa empresa limitada. Para que se atinja esse patrimônio, tá? Você precisa passar por um processo que está previsto lá no artigo 50 do Código Civil, que é o processo de desconsideração da personalidade jurídica, tá? E aí, também existem algumas questões, por exemplo, no Código Tributário Nacional, a gente tem no artigo 135, 136 e seguintes, algumas regrinhas específicas relacionadas ao direito tributário que podem levar a atingir o patrimônio da pessoa física do sócio, tá? Diferentes daquelas que estão no artigo 50 do Código Civil. O Código Civil é uma lei mais genérica, né? E esse artigo ele pode ser utilizado quando não existe uma previsão específica na lei geral. Então, se você está falando de uma questão tributária, que você precisa seguir o que está ali no Código Tributário. Se você está falando de uma outra questão, por exemplo, uma dívida civil, uma duplicata, uma nota promissória, enfim, um contrato em geral, você segue pelo que está no Código Civil. E aí esse Código Civil, ele tem lá umas regras específicas. Então, você precisa seguir o que está ali para desconsiderar a personalidade jurídica. E o que raio é isso? Desconsiderar a personalidade jurídica. É você desfazer a empresa. Mas não desfazer de ir na junta e falar, a empresa não existe mais. Não. Você vai desconstituir a empresa juridicamente para atingir o patrimônio do sócio, tá? Porque quando você cria uma empresa, essa empresa é como se fosse uma pessoa. Até por isso que a gente fala pessoa jurídica, porque ela é uma pessoa cuja criação está prevista na lei, diferente de uma pessoa física, que nasce um do outro, na reprodução. Essa pessoa jurídica, ela tem personalidade própria, como se fosse alguém, né? Mas é uma pessoa jurídica. E aí você desconstitui isso. Ela passa a voltar, ela volta para a atenção do sócio, para atingir o sócio. Quando você passa por esse processo de desconsideração de personalidade jurídica, aí sim você pode falar assim, tudo bem, então vamos ver aí o que o sócio tem que eu posso pegar para pagar a dívida que a empresa tem comigo. Aí é onde você corre o risco de atacar esse patrimônio. Então, como eu sempre falo, a gente precisa mudar o paradigma e não apenas para a questão de evitar o inventário. Toda pessoa que não tem vida eterna, ou seja, as pessoas físicas, né? As pessoas não deveriam ter patrimônio em seu nome. Pense nessa situação de uma desconsideração de personalidade jurídica. A partir do momento que você tem lá seus imóveis, sua casa na praia,
o seu carro, sua aplicação financeira, enfim, você tá bem. Você construiu a empresa e sofreu um revés. Você não foi uma pessoa que fez aquilo de sacanagem, você não quis prejudicar ninguém. Uma coisa que acontece. E de repente, mesmo você tendo integralizado um capital social, aquela empresa pode passar por uma desconsideração de personalidade jurídica e vir atacar o seu patrimônio que você construiu a duras penas. Inclusive pode ser um patrimônio que você tenha construído até antes da criação da empresa, tá? Vamos pensar que você tinha uma outra atividade, você foi, construiu aquele patrimônio, daí você resolveu montar a empresa e aí você teve um revés. Então pode ser um patrimônio que nem esteja relacionado com a criação daquela empresa. E você pode perder esse patrimônio. Por quê? A partir do momento que desconsidera a personalidade jurídica e pode passar a busca de bens em nome do sócio, tudo que tiver no seu nome pode ser bloqueado, pode ser penhorado para liquidar a dívida da empresa. E por que a gente fala que o sistema de holding familiar pode gerar uma proteção nessa situação? Se você já planejou a sucessão, se você já fez isso para organizar o patrimônio, você já colocou isso dentro de uma outra empresa, que vai ser a tua empresa cofre, e você já fez a distribuição das cotas para os seus filhos ou para as pessoas que você quer beneficiar com esse sistema de holding familiar. Então você não tem mais patrimônio nenhum no seu nome. Você vai ter a administração daquela empresa cofre, mas você não vai ser dono dela. Se eventualmente a sua empresa passar por um revés e vier a ter um problema, for desconsiderada a personalidade jurídica, quando forem procurar bens em seu nome, não vai ter nada. Então isso acaba gerando uma proteção. Para daí atingir e falar que, mas ele fez isso, ele colocou numa empresa, ele doou para lá. Desde que você tenha feito isso num momento onde não existiam dívidas e que você não quis fazer isso para burlar a lei, que você não quis fazer isso para prejudicar terceiros, é muito difícil disso ser desconstituído. É muito difícil de se atacar esse patrimônio dessa outra empresa, que nem sua que é dos seus filhos ou de outras pessoas para quem você tenha feito a doação. Então é muito difícil de se atacar. Por isso que gera uma proteção. Você vai poder pegar o patrimônio que você constituiu ao longo da vida, deixar ele guardadinho ali num cofre e continuar exercendo a sua atividade profissional, a sua atividade empresária normalmente. Se eventualmente essa sua empresa passar por um revés, tiver uma dificuldade e em alguma oportunidade vierem a buscar patrimônio seu, não será localizado porque você não tem mais patrimônio. Você tem direitos de administração de uma empresa, tá bom? Então é por isso que a gente fala que o sistema de holding familiar ele serve e serve muito bem para proteção patrimonial, especialmente de famílias que exercem atividade empresária. Eu espero que essa informação tenha sido útil, que você tenha curtido. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Vou dar um tempinho aí, ó. Já se inscreveu? Clicou aqui, ó, no inscreva-se. Ative o sininho para você receber as notificações de novos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo.